Essa de Chá de Sapé, essa descida para Chá de Sapé, a DAG, enquanto estava lá, estava tentando arrumar. Tinha caminhões jogando terra, jogando tubos, tentando resolver essa. Mas tem em torno de toda... Isso deu um problema sério com as usinas, eles estavam negociando, as usinas estavam cobrando responsabilidade, porque realmente estavam jogando, estou tirando água do meu quintal e jogando no quintal dos outros, sem fazer um procedimento adequado. César, não sei se é da sua sala, mas eu gostaria de saber, que algumas pessoas perguntam a mim, você vereador, se tem data certa, se vai começar esse ano, se vai começar no próximo ano, começar de novo o presídio. A data prevista para recomeçar. Vereador, eu vou te falar agora, só Deus sabe. Porque é o seguinte, eu vou usar um termo aqui meio chulo, mas me desculpem, principalmente as senhoras. Eu brochei, como eu criei esse projeto, eu desenvolvi esse projeto, consegui esse projeto, foi o meu maior sonho. Eu já estava na obra com o maior tesão. E em um determinado momento fui brochado e me tiraram da obra. Quando a DAG me chamou, todo mundo, acho que todo mundo, voltou muita gente que estava na época da Advance, tinha sido demitido, voltaram, mestres estavam voltando. E todo mundo veio de pau duro. Falei, agora vamos fazer isso. Não é que brocharam de novo. Não sabe, eu estou torcendo para fazer um Viagra agora bom, para fazer a gente continuar de pau duro. A finalidade aqui, veja só, nós estivemos aqui, então todos os fornecedores aqui, empresários, nós, tudo bem, nós agradecemos a você pela você estar falando tudo isso, só que nós aqui, eu acho que deve ter alguém representando sobre as nossas despesas. Aqui nós viemos, tudo bem, nós agradecemos tudo que você foi importante, mas nós hoje queremos uma solução para resolver nossos problemas, trabalhando, certo? Não sei, eu posso falar só um minutinho? Pode sim. Aí nós queremos uma resposta, o que é que tem de coisas boas para nós aqui, resolver nossos problemas, nós passamos dificuldades, estamos passando, vergonha, né? Com justiça na nossa porta, né? Gente que ficou devendo, posto de gasolina, né? Nós queremos uma resposta sobre isso aí, que o governador tem de bom para a gente. Aí, eu estou aqui como você, fui convidado, como você está aqui, simplesmente o vereador pediu para eu apresentar um projeto para as pessoas terem ideia o que é. Mas eu estou na mesma situação que você, eu vou sair daqui e deixar que as pessoas respondam esses questionamentos. Companheiro, quem vai falar representando a tua empresa é o companheiro Antônio Carlos, em seguida o advogado, vai falar exatamente isso que você quer ouvir. Por enquanto, a gente tem que seguir a pauta, e é o que nós estamos fazendo. O que César está fazendo é a explanação do que é o CID. Em seguida, o companheiro Antônio Carlos, que é representante da Maracatu Transporte, que vai representar todos vocês que sofreram igual com eles, inclusive o próprio César, que está no mesmo barco que você. Sim, mas... Entendeu? Aí o companheiro Antônio Carlos, que está perto de você, e em seguida o advogado Humberto vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir, em seguida, mas temos que seguir aqui a pauta. Não, tudo bem, porque está correndo. Tá, obrigado, foi bom você ter visto. E agora, pintado, sabe? Para a nossa vida, né? Eu quero agradecer ao César, tempo aí, por suas explanações, e quero convidar. Obrigado. Quero convidar o representante do deputado federal. Quero convidar o representante do deputado federal, Fernando Ferro, o seu assessor de gabinete, o senhor Maurício Lopes, para sentar aqui nessa cadeira. Quero registrar também a presença do sargento do nosso município, o sargento Severino Vicente da Silva. As explanações do nosso amigo César foi bem interessante, bem importante, mas importante frisar que ele está aqui não como representante do governo, mas sim como uma das pessoas, um dos fornecedores que estão prejudicados, como a maioria de todos que estão aqui. E como ele falou, o que todos nós esperamos
é que isso não vire mais um elefante branco, porque foi muito dinheiro investido no CIR, no Centro de Ressocialização, até o momento, um investimento que na realidade está desperdiçado. Porque o que acontece? Muitas obras foram feitas ali, que já eram para ter sido concluída, e não foram. E por realmente não ter sido concluída, com o tempo, a tendência é se destruir. E quando for recomeçar, e isso é o que todos nós esperamos, porque na realidade, como eu mesmo colocou, ninguém quer presídio na sua cidade. Eu, particularmente, eu nunca fui a favor, mas já que começou, agora temos que terminar. E nós não podemos, nós como cidadãos, não podemos deixar que o investimento seja feito, desperdiçado e vire mais um elefante branco. E neste momento, para falar das consequências graves para comerciantes locais e cidadãos com vizinhos, empresas contratadas, inadimplentes, concessionários e fornecedores, eu quero convidar o senhor Antônio Carlos, que vai falar em nome das empresas. E, posteriormente, já convido o doutor Humberto. Boa tarde a todos os presentes. Quero fazer a saudação a todos os vereadores em nome do presidente desta casa, o vereador Irã. Agradecer ao vereador George pela bela iniciativa de ter provocado essa audiência, de ter apresentado o requerimento solicitando a audiência pública aos vereadores, e a informação que nós temos é que foi aprovada por unanimidade. Parabenizar essa casa. Saudar os fornecedores, aos moradores da cidade de Itaquitinga e do entorno. Viemos aqui para registrar a nossa insatisfação com o governo do estado de Pernambuco pela negligência que vem tratando essa questão. Sobretudo com nós fornecedores. A DAG hoje trabalhou, apenas hoje, porque fazem 15 dias que eu e um grupo de fornecedores de transporte estamos acordando de 4 horas da manhã para fechar a rodovia, impedindo o acesso dos trabalhadores à obra. Estamos atravessados na frente do CIR, impedindo que as obras tenham continuidade, porque não é justo que essa obra seja retomada sem que haja o mínimo de satisfação para os fornecedores. Na primeira oportunidade que eles tentaram, assim que assumiram o CIR, com menos de 15 dias, fomos lá, formamos uma comissão e não receberam a gente. Com essa atitude da DAG, nos articulamos e fomos iniciar os protestos. É uma coisa totalmente constrangedora. Nós que acordamos cedo para manter as nossas pequenas empresas, é importante que se ressalte isso, lutando para pagar os altos impostos ao governo do estado, ao governo federal, que estamos acostumados a acordar cedo para cair no batente, a gente precisar passar pelo constrangimento de estar tocando fogo em pneu, reivindicando um dinheiro suado por esse serviço que foi prestado no CIR. Passamos, na primeira oportunidade que a DAG assumiu a obra, 18 dias impedindo o acesso deles. Eles estavam com mais ou menos umas 100 pessoas contratadas e eles não resistiram os prejuízos diários que estavam tendo, precisando manter esse quadro sem produzir absolutamente nada, porque tinha custo com alimentação, todo tipo de custo que se precisa para manter um grupo uma frente dessa de trabalho. E anunciaram que ia largar a obra. Nesse
nesse intervalo, durante esse procedimento nosso, eles abriram uma exceção para receber a gente, depois que a gente anunciou que ia tomar uma medida mais radical. Um dos nossos colegas disse a um dos guardas lá do circo que iria tocar fogo em um ônibus dele próprio, em desespero, por já ter passado a vergonha de ver a financeira ter tomado o seu veículo. E num ato de desespero, ele começou a divulgar que iria tomar essa medida. A gente contactou a imprensa, a Rede Globo combinou com a gente de fazer uma entrevista lá na frente do circo, e nessa oportunidade, talvez eles já acreditarem de que o que a gente estava dizendo que ia fazer realmente estava acontecendo, eles abriram a sessão e nos receberam. Nessa reunião, formamos uma comissão e a direção da DAG, a gerência, o pessoal que estava na obra, o senhor André, o senhor Ivan e mais 2 colegas deles, disseram a gente que a DAG não assumiu o passivo com os fornecedores. Tinham assumido apenas o passivo com os funcionários e que isso já estava praticamente solucionado, restando apenas 8 pendências devido a desencontros, porque esses funcionários, alguns estavam doentes, outros de licença, enfim. Mas a questão com os funcionários estava praticamente resolvida. Mas ficou claro que a DAG, informações do senhor André nessa reunião, que a DAG não assumiu o passivo conosco, com os fornecedores. Isso só nos deu mais motivação para continuar os protestos, porque a gente também não recebia o mínimo de informação por parte da Advance. Quando a DAG resolveu paralisar definitivamente a obra, alegando impossibilidade de continuar devido aos protestos, nos restou apenas a possibilidade de protestar no Palácio do Campo das Princesas. Antes de se materializar esse protesto, nós fizemos a tentativa, junto ao secretário Milton Coelho, que acabou por nos atender 2 dias do anúncio desse protesto no Palácio do Campo das Princesas, na sede provisória, que hoje é no Centro de Convenções. O secretário Milton Coelho, em reunião com a comissão formada, composta por mim e mais 2 colegas, se comprometeu que num prazo de 90 dias, de 60 a 90 dias, iria apontar uma solução para a nossa demanda. E que nesse intervalo nós estaríamos sendo informados do andamento de todo o procedimento. Que tínhamos a opção via e-mail, via telefone ou pessoalmente na secretaria, a possibilidade de estar pedindo informações até a conclusão desse prazo. Esse acordo não foi cumprido. O prazo terminou. Durante esses 3 meses, nenhuma informação foi nos dada, nem pela DAG, nem pela Advance e nem pela Secretaria de Governo, como acordado com o secretário Milton Coelho. O mínimo de informação não foi nos dado, nem para dizer que não tinha solução. Inclusive, é importante ressaltar que nós enviamos várias vezes pedidos via e-mail dessas mesmas informações que não foi nos dado nenhuma informação. Por coincidência, quando terminou o prazo de 90 dias, foi anunciada a retomada da obra.
A conclusão que tivemos era que eles iriam nos chamar para um acordo, que iriam negociar com a gente, né? Talvez com desconto ou parcelado, mas quando foi anunciado a retomada da obra, a nossa esperança ressurgiu e ficamos aguardando por uma semana. Fomos lá, o engenheiro, acho que é engenheiro, o gerente, não posso afirmar, Ivan, nos pediu mais um dia para sermos informados de qual seria a posição formal da DAG. Um dia depois voltamos lá e eles disseram que a situação era a mesma, que não tinham ou que não iriam assumir compromisso conosco. Baseado nessa informação, nos reunimos novamente, o grupo de fornecedores, especifico, fornecedores de transporte, embora todos nós sabemos que esses protestos, naturalmente, vai beneficiar todos os fornecedores. Importante registrar também o nosso sentimento da falta de solidariedade, de vocês, fornecedores, conosco. Não é surpresa que estamos lá diariamente protestando. Não será surpresa segunda-feira estarmos lá novamente. Como também eu quero conclamar a todos vocês a fazermos um grande manifesto no Palácio do Campo das Princesas. Reclamar ao governo do Estado que não se pode deixar um grupo de homens de bem que geram empregos, que geram rendas nas suas cidades, aqui em Itaquitinga, passarem pelo que nós estamos passando. Um processo na justiça, endividados, passando vergonha, sendo constrangidos pelas pessoas que nos deram a confiança e chegamos a essa situação. A quebradeira, ela tem se dado em algumas das nossas empresas. Alguns, por terem uma estrutura diferenciada, estão conseguindo resistir. Mas outras não. Tenho colegas que estão totalmente inviabilizados, com as suas empresas desestruturadas. Não tem nenhum representante da DAG aqui. Não tem nenhum representante da Advance aqui. A representação do governo do Estado, da cidade, pela pessoa, não tem. E do banco, onde viu o grande dinheiro do banco, tem aqui um representante do banco. Banco do Nordeste? Banco do Nordeste está aqui. Então, observem, a DAG, a Advance, sobretudo o governo do Estado, que estariam dando um gesto de responsabilidade se tivessem mandado representantes para aqui, para responder, por exemplo, a pergunta do nosso amigo, que não tem resposta. Nenhuma das pessoas que estão aqui vai conseguir responder a sua pergunta, que é a mesma pergunta que eu também teria: quando é que nós vamos receber o nosso dinheiro? Quando é? Porque para a gente, fornecedores, a verdade é que não importa se aquilo vai virar um elefante branco. Apesar da responsabilidade que nós temos, a compreensão do dever social que nós temos, mas nós estamos preocupados em organizar as nossas empresas, pagar as nossas dívidas e sair dessa penúria que estamos
sofrendo. Essa parceria com a Advance, todos nós sabemos que houve muitas negligências por parte de nós mesmos. A gente não atentou para a questão dos aditivos dos contratos, temos muitas situações desse tipo. Mas eu quero fazer um registro: não vamos dar trégua ao governo do Estado. A mesma disposição que tivemos para ajudar na construção do presídio, o mesmo afinco, a mesma determinação, vamos ter em dobro para lutar até o último momento, para receber o que é de direito. E se preciso for, acordar de 4 horas da manhã para tocar fogo em pneu, para dar esse grito de protesto ao governo do Estado e às empresas responsáveis, estamos dispostos a ir até o último limite, porque nós sabemos os compromissos que nós temos e não somos acostumados a passar calote em ninguém. Se essa for a vocação dessas empresas, que eles possam fazer disso uma prática da parte deles. A nossa é de honrar os nossos compromissos. E devido a essa responsabilidade que nós temos, fica o nosso compromisso de continuar os protestos. E se depender da gente, 1 centímetro daquele mato não será capinado, César, por parte da DAG, até que ele honre o compromisso não só com os fornecedores de transporte, mas com todas as pessoas de bem que prestaram serviço naquela obra, que tem tendências para receber Eu quero fazer uma observação, que este presídio ele foi anunciado como uma grande ação do Pacto pela Vida. Se pegarmos os jornais, recortes de jornais, matérias, a gente vai ver que essa obra ela foi anunciada como iria ser concluída pelo menos umas 20 vezes. O prazo, daqui a 3 meses vai ser concluído, daqui a 6 meses. O governo, eu não saberia dizer se seria a palavra adequada, mas parece que mente ou subestima a nossa inteligência. Há pessoas de Xande Sapé que alugaram suas casas, pessoas daqui de Itaquitinga, a sede, dá um exemplo, a sede do escritório daqui da Advance. A pessoa é um cidadão de bem que está aí, não consegue nem alugar o imóvel novamente, porque não tem uma resposta para a situação dele. Então, minha gente, é uma coisa que nós precisamos nos unir e levar essa mensagem a todo o povo de Pernambuco, dar essa satisfação à cidade de Itaquitinga e a todos nós, cidadãos de bem, que lutam e acordam cedo para defender o nosso ponto. Muito obrigado. Feita a sua explanação, eu queria convidar o Dr. Humberto aí, para dentro de 10 minutos aí, ele fazer a conclusão aí, em nome das empresas. Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Carvalho Cascão, sou advogado. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Câmara dos Vereadores, através do seu presidente, o George, o eminente vereador George e seus pares, o representante aqui do município, o nosso representante federal, estadual,
público presente, demais autoridades e advogados que eu sei que com certeza aqui estão. Eu não poderia me refutar e me dirigir a um público tão seleto e trazer com sentimento também, coisa que eu sou proibido no exercício da advocacia, quando eu trato de causa dos meus clientes, ao envolvimento emocional. Mas nesse caso em particular, senhores, eu represento como advogado um único fornecedor. Esse fornecedor é um fornecedor de alimentos, que forneceu alimentos para os trabalhadores da obra, cerca de mais ou menos 2.000 trabalhadores durante o curso da obra, e no final disso tudo ele conseguiu ficar com sua empresa, desculpa a expressão, quebrada. E além da empresa quebrada, por via reflexa, muitos trabalhadores que ele empregava, dando a função social da empresa dele, através da empresa dele, esses trabalhadores entraram inevitavelmente com várias ações trabalhistas. E aí é onde eu me reporto agora, com muita propriedade do discurso que o nosso colega acabou de fazer. Que eu, no exercício da minha profissão, eu tive a oportunidade de presenciar muitos discursos. Mas, sinceramente falando, eu nunca vi um discurso com tanto sentimento real, verdadeiro, representado pelo sentimento de todos os fornecedores que aqui estão. E, particularmente, eu me dirijo a esta sessão, não em causa própria, ou na causa única do meu cliente. Inevitavelmente, eu não poderia ter omitido de dizer aos senhores que sou causídico de um cliente e tenho interesse jurídico. Agora eu gostaria de dizer para os senhores o seguinte, e reportando aqui a belíssima explanação que foi proferida pelo seu César, que nos mostrou aí a grandiosidade de todo esse projeto, a preocupação do município e da Câmara de Vereadores pelo aspecto social e os impactos positivos e negativos que essa obra estão proporcionando ao município. Mas observe os senhores, que acreditem no que eu vou dizer agora, uma grande parcela de contribuição para o que está construído, cerca de 80%, está sendo com o esforço particular de cada fornecedor aqui. Porque essa empresa que veio aqui para Pernambuco, que o governo do estado deveria ter o dever de cautela, porque quando nós identificamos essa sigla, nós observamos parceria público-privada. Por que o público vem primeiro e não o privado? Porque o dever de cautela de contratação cabe ao Estado. Caberia a ele antes verificar quem era essa empresa. O que é que essa empresa se propõe a fazer? E hoje, quando mais precisamos do governo do Estado, para que ele se pronuncie no sentido de dizer, através do seu liame jurídico, qual é a real situação jurídica desta empresa com o governo do Estado. O governo do Estado simplesmente se omite. E eu, como advogado, não poderia lhe dizer aos senhores, quem é advogado sabe o que é que eu estou dizendo hoje aqui. Tanto nas ações trabalhistas, quanto nas ações cíveis, que é o caso do meu cliente, eu já tenho um título constituído judicialmente. O débito chega a quase 2 milhões de reais. E como foi dito pelo colega, à custa de muito suor e lágrimas. E o meu cliente vem sofrendo humilhações terríveis. Tanto sobre o aspecto jurídico, quando ele chega em cada ação dessa trabalhista e olha para o seu funcionário e diz que está quebrado e não pode pagar. E as execuções começam. Ora, eu pergunto aos senhores, como é que nós, advogados, poderemos, diante da omissão do governo do Estado e não nos informar sobre o aspecto jurídico, em que situação se encontra este contrato estabelecido entre o governo e a iniciativa privada? Através da Advance e sua faticamente sucessora DAG. O juiz da causa, na hora em que nós abordamos o juiz e tentamos mostrar todos os aspectos fáticos que apontam para uma sucessão real, o juiz diz, nos traga informações reais jurídicas para que eu possa agir em razão desta sucessora DAG, para que ela se responsabilize pelo passivo e o ativo desta empresa pela qual ela é sucessora. Então, a minha proposta hoje aqui, restrita a esses 10 minutos, mas que são suficientes, é para que tenhamos aqui hoje, no final desta sessão pública, a certeza de que daqui sairá, senhor presidente, senhor Geórgio, representante do nosso deputado federal, que aqui se encontra, estadual, através de seu representante, que nós tenhamos aqui a certeza
de que daqui nós vamos sair, não só com protestos, que são altamente valiosos, e precisam existir, porque é a combinação desses esforços pessoais de cada um, aonde existe um princípio maior que diz o seguinte: só a união faz a força. E esse princípio aqui, ele é secular, ele é milenar. Na hora que um fornecedor sozinho tenta agir, ele é pequeno. Eu, na condição de cidadão e representante causídico de um cliente, me dirigi ao governo do Estado, pessoalmente. Não fui maltratado, mas fui tratado como alguém que jamais obteria qualquer tipo de informação. Oficializei através de documentos que eu tenho aí, formalmente, para que o governo do Estado simplesmente me informasse qual a situação jurídica dessa parceria público-privada. Isso já está fazendo em 5 meses, resposta alguma eu tive. No final agora, provoquei o juiz da causa na comarca de Goiânia, e o juiz aparentemente já concordou em notificar também o governo do Estado para que este se pronuncie sobre o aspecto jurídico, informando se houve ou não uma sucessão, porque até então só proselitismo. O governo tem agido jogando panos por cima, panos quentes, para tentar encobrir uma responsabilidade que é sua, o dever de dar informação, não só aos fornecedores, mas como à sociedade. Então eu peço que desta sessão pública tenhamos não só as informações que nos foram passadas aqui de um projeto tão grandioso, e que jamais, em tempo algum, eu como cidadão, como pernambucano, apesar de não residir em Itaquitinga, eu me sensibilizo com toda essa preocupação do município, mas não poderemos também concordar com o elefante branco, jamais. Mas, acima de tudo, que tenhamos solidariedade com o nosso colega ali, que vem lutando, fazendo aí barricadas, impedindo que a obra continue, porque ele tem entendido que este é o remédio. É o remédio que vai impedir o governo do Estado concluir essa obra à custa do sacrifício pessoal de cada um. Não é justo. É preciso que tenhamos a coragem jurídica de exigir do governo do Estado. E aí é onde eu aqui faço um apelo ao digno representante federal, para que ele também se mobilize na Assembleia, promova também uma audiência, para que tenhamos força suficiente através desse provérbio importantíssimo, que a união faz a força. Porque a união está fazendo a força conosco, que somos pequenos. Precisamos, senhores, dos nossos representantes que estão lá, para que eles também se mobilizem. Porque fazer política na situação é muito bom. Fazer política na oposição é ruim. Mas sofrer na pele que os fornecedores estão sofrendo, sinceramente, não podemos continuar assim. O governo do Estado precisa se manifestar. Então, a minha indignação está colocada aos senhores, e eu, como advogado, único que sou de único fornecedor, acredite, vou continuar lutando para que, através dos meus resultados, possamos ter combinados aí resultados de outros advogados que eu sei que estão empenhados, sucesso nessa causa. Porque, sinceramente falando, eu tenho parentes baianos, a minha esposa é baiana, viu? Eu tenho muita estima pelos baianos, mas permitir que uma empresa da Bahia venha aqui dar calote no meu estado, eu não vou ficar parado. Muito obrigado a todos. Quero registrar a presença aqui do Moacir Silva Torres, que representa o Banco do Nordeste. Inclusive quero fazer o convite para que ele sente aqui conosco, aqui, senhor Moacir. Quero registrar a presença da NASA FM através do senhor Alain. Registrar a presença também do blog do Hoje, representado pelo senhor Hoje. No início, quando foi ser implantado, iniciadas as obras do Centro de Ressocialização, a finalidade era a exploração do centro integrado, um valor de investimento de 350 milhões. Isso está no site do governo. E o prazo de conclusão, o prazo do contrato dessa parceria era de 33 anos. A previsão do início era outubro de 2012, com a capacidade de ter 3.126 internos. E o que nós vemos disso, infelizmente, nesse momento, é que as obras iniciaram, estão paradas,
trouxe muitos prejuízos para os comerciantes, a tudo aquilo que foi prometido no início, nada foi cumprido. E o que nós esperamos é que essa questão seja resolvida, porque da maneira como está, não pode continuar. Esta casa, ela sempre se preocupou, desde o início da construção desse presídio, com a problemática que poderia vir para a cidade de Itaquitinga. E hoje nós estamos vendo, o que nós estamos vendo aí, são as obras paradas, fornecedores endividados, passando por situações constrangedoras, como citou aqui o representante das empresas, o nosso amigo Antônio Carlos. E nós temos que, de uma forma ou de outra, fazer com que seja solucionada essa questão. Para discutir sobre a contrapartida que foi oferecida pelo governo do Estado para a implantação do CID, eu quero convidar o nosso vereador George para discorrer sobre isso. Boa tarde a todos, senhor presidente, nosso vereador Irã Martins, senhores representantes de deputados aqui presentes, tanto estadual como federal, o senhor deputado federal Severino Ninho, senhores vereadores, que teve um papel preponderante na iniciação, na formatação dessa audiência pública, e agradeço a vocês pela unanimidade, pela causa que vocês abraçaram comigo. Sou autor da autoria que fez esta audiência pública que está acontecendo nesta casa, e tive a unanimidade desta casa para que vocês pudessem estar aqui hoje, para que a gente pudesse sentir o que de fato está ocorrendo nas obras do Centro de Ressocialização. A minha parte é justamente falar da contrapartida que o governo do Estado se propôs em fazer pelo nosso município. Quando esta casa foi convocada para ir à Casa Civil, me parece que em 2007, se não me falha a memória, o companheiro Roque, que era vereador na época comigo, nós fomos à Casa Civil a convite do governo do Estado, para que eles pudessem mostrar para nós o que seria o Centro de Ressocialização e os benefícios que o nosso município teriam a partir do momento que o CID começasse a se instalar no nosso município. Então, fizeram lá uma explanação que eu acho que foi igual a essa que o César fez, o arquiteto César fez aqui, e muito bonito, muito apaixonante, até a música dá para chorar. E nós esperneamos, nós não aceitamos, nós não queríamos. De fato, como o César falou, ninguém quer. Nem o prefeito, nem o vereador, nem ninguém quer presídio no seu município, no seu território municipal. Ninguém quer. Por que não quer? Porque o que é que a gente costumeiramente vê na televisão? As rebeliões, a matança, aquela coisa de entristecer qualquer cidadão que veja qualquer cena daquela a qual nós costumeiramente vimos na televisão por ocasião das grandes rebeliões. Nós achávamos que o centro o centro prisional aqui seria igual ao Carandiru, por exemplo, ao Barreto Campeiro, à Pai de Igaraçu, enfim, ao Aníbal Bruno. Nós achávamos que seria naqueles moldes. Quando eles começaram a mostrar para nós que não seria nada daquilo, que seria coisa do outro mundo, e que aquilo ia trazer, além da ressocialização, ia trazer para nós grandes benefícios, desde pavimentação de estrada, escola, ia trazer unidades de saúde de tecnologia de ponta, iam preparar um plano de segurança, iam conseguir dinheiro com o governo federal para fortalecer a segurança. Um pilotão da Polícia Militar ia ser instalado aqui no município,
além de um projeto de câmeras de CFTV para monitorar a cidade a partir da vinda dos apenados aqui para o município. Então nós não tínhamos mais o que fazer, já estava tudo preparado, já estava tudo formatado, só coube a nós, companheiro Roque, aceitar, gostando de coração não, mas aceitamos a vinda do CIP, pensando que o governo do Estado realmente ia fazer aquilo que ele disse a gente no Palácio, ia trazer para nós a contrapartida para o nosso município, investir em infraestrutura, saneamento básico, abastecimento de água, escola, ia trazer tecnologias de ponta para a cidade, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Por isso que nós, além do ICMF, que ia gerar uma receita muito boa, quando os apenados chegarem no presídio ou no centro de ressocialização, eles vão contar como habitantes de Itaquitinga. Itaquitinga tem 17 mil habitantes, logo ia passar para 20 mil habitantes. Nós já teríamos direito a um plano diretor, nós já teríamos direito a fazer a terceirização do trânsito, enfim, nós já teríamos direito a tudo isso se esse centro já estivesse em operação. Mas nós aqui, município de Itaquitinga e Câmara de Vereadores, estamos mendigando uma coisa que nem de longe aconteceu até agora. Nem de longe. A única coisa que está se formatando é o sistema de abastecimento de água que veio lá de Sirigi, que está se formatando ainda pela cidade. Para não dizer que falei das flores, como um dia repetiu o companheiro Sargento Maurício, repetindo o Geraldo Vandré. Para não dizer que falei das flores, a única coisa que o governo do Estado disponibilizou para o município de Itaquitinga foi o sistema de abastecimento de água que está vindo de Sirigi e que já está sendo posto na nossa cidade. Então nós, município de Itaquitinga, além de cobrar o que não aconteceu, estamos cobrando também do governo do Estado que no nosso município houve a quebradura das empresas. E vocês, empresários aqui hoje, apenas o advogado doutor Humberto apenas reforça o que eu estou falando. Houve uma quebradura geral das micro e pequenas empresas do município, e isso propriamente do município, afora de vocês de fora do município, que quebraram. O comércio de Itaquitinga paralisou, estagnou, ficou engessado. A feira do município de Itaquitinga dá dó, dá tristeza, dá horror, porque nós tínhamos uma mão de obra fazendo a construção e com a operação do presídio nós também teríamos uma injeção na economia local, teríamos uma injeção no município no tocante à economia, que também não aconteceu. Então, igual a vocês, nós estamos juntos e misturados, como diz aí o ditado popular. Igual a vocês, empresários, e isso eu digo com muita propriedade, nós também do município de Itaquitinga estamos mendigando e nós também não vamos parar por aqui. Eu fiz a autoria do projeto, não foi tão somente pensando em Itaquitinga. Eu tenho muitos amigos, como Diogo, que é meu amigo, que conheci, que dá demais refeições, o companheiro da Maracatu Transporte, o companheiro Antônio Carlos, o companheiro Toninho da Renifé, o companheiro Celso, que infelizmente estão no vermelho desde